A gente está começando agora mais um Questão de Opinião, podcast de política do Opinião CE. Estamos recebendo aqui hoje uma figura importante da política cearense, né, a senadora Augusta Brito, que está aqui com a gente. Bem-vinda, senadora. Eu que já quero agradecer a vocês pelo convite, a oportunidade de poder estar aqui hoje nesse podcast, fazendo esse bate-papo. Maravilha. Eu vou apressar também aqui meu colega aqui na bancada, o Felipe Barreto, né? Repórter de política e tudo aqui, que está sempre por dentro aqui das discípulo de Roberto Moreira, está aqui sempre por dentro de tudo, você imagina, né? E aí... Tá doido para fazer perguntas. Tá aqui já. Eu vou fazer como eu faço sempre quando o Roberto está aqui na mesa, eu vou passar aqui a palavra para o Felipe aqui abrir as questões. Vamos lá, Adelante. Tudo bem, né? Tudo bem, né, senadora? Com a senhora? Ótimo, senadora, eu queria começar a nossa conversa aqui sobre um assunto importantíssimo, que é a questão de um seminário que foi realizado agora a primeira vez, vem sendo realizado a primeira vez agora no Brasil, né, que é o 4º Encontro Latino-Americano sobre Armas e Gênero. Começou agora dia 25 de junho e se estende, me corrija se eu estiver errado, até dia 27 agora, sexta-feira, né, essa sexta-feira agora dessa semana. Então eu queria saber como é que vem, o que vai ser discutido realmente nesse encontro, né, o que ele se pretende a debater e qual o destino que ele deseja chegar, né? Assim, para que a gente possa avançar nessa questão das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Bem, eu primeiro agradecer a vocês, né, a oportunidade de poder estar aqui e dizer que esse encontro é o 4º encontro já desses países da América Latina. É muito organizado para que não só exista uma troca de ideias entre os parlamentares desses países que participam, vem um representante de cada país, aproximadamente então 10 países aqui representados hoje aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, nesse encontro que é da América Latina. E nós conseguimos trazer para cá, para o Brasil e mais especificamente aqui para o Ceará, aqui em Fortaleza. E ele tem o propósito de discutir um tratado que foi, né, discutido e assinado pelo Brasil em 2013, mas foi ratificado pelo Senado, pelo Congresso Nacional em 2018. Esse tratado ele vem com a intenção de fazer uma fiscalização maior na venda de armas, um controle maior sobre essas armas para que evite que elas saiam, né, da questão do uso lícito para o ilícito, que é o que a gente vê, infelizmente, acontecendo muitas vezes. Né? E não adianta só em um país, não adianta a gente fazer esse controle só no Brasil, porque os países da América Latina são vizinhos, ali são irmãos, e muitas vezes tem a questão de fronteira. Então, quando facilita a compra, né, desorganizada ou desordenada, descontrolada de armas em qualquer um desses países, vai afetar, com certeza, o Brasil, vai afetar os países vizinhos. Então, por isso que esse encontro fala muito desse tratado, porque para que realmente consiga diminuir, né, esse descontrole ou essa questão do armamento de uma forma irregular, né, que infelizmente tem uma questão muito forte, uma questão de gênero, porque as mulheres infelizmente também sempre sofrem mais com o aumento da violência. E com o aumento de armas também já tem dados provando que as mulheres também acabam sofrendo ainda mais as consequências dessa desorganização, vamos dizer assim, desse descontrole dessas vendas quando chega na questão ilícita, né, do uso ilícito. Tem um dado que foi da ONU que cada 3 mulheres que sofreu ou violência sexual ou violência, não só o feminicídio, né? Qualquer Sim. tipo de violência, tem uma ligação exatamente à questão do aumento de armas, né, nesses países. Então, a gente sabe que existe essa ligação. Então, esses encontros, eu estive participando, representando o Brasil no Chile em 2023, ele vem exatamente para a gente falar o que está sendo cumprido desse tratado pelos países que já se comprometeram, né, porque foi assinado, foi aprovado pelo Senado Federal e o presidente da época também sancionou, né, esse tratado. E a gente precisa realmente fazer valer o que está posto lá. Não é só o controle da venda, mas tem várias ações que o Brasil já cumpre algumas, mas a gente sabe que precisa ainda mais fortalecer na América Latina como um todo. E aí essas reuniões, esses encontros, vêm para que os parlamentares possam falar também do que está surgindo de novo. Né? Até essa relação com a violência de gênero, né? Com a questão do armamento mais forte, enfim, ela também começou a ser discutida, né? Agora há pouco tempo.
porque está fazendo essa relação direta. Então, precisa também de medidas ou de novas leis, uma legislação mais, eu diria, rígida em relação e mais específica em relação à questão de gênero também. E aí, essa troca de experiências faz com que um parlamentar da Argentina, do Uruguai, venha, conte a sua experiência, fale do que está sendo feito dentro do tratado, que é uma das principais, eu diria assim, premissas dessas reuniões, é saber o que realmente está sendo cumprido do que já foi acordado, né, dentro do tratado, pelos países que têm a obrigação de fazer com que o que foi acordado realmente aconteça. E o que vem de novo, né, eu estou assim, com uma expectativa muito positiva em relação aqui a esse encontro. Eu até falei hoje, aliás, falei ontem, né, no início do encontro, na abertura, que acredito que esse vai ser um dos mais proveitosos e um dos melhores em relação a proposições, né, do Legislativo. Porque nós temos aqui no estado do Ceará, quando eu fui deputada estadual, junto com o deputado Renato Roseno, duas leis que a gente gosta sempre de citar, e inclusive a gente pediu para que fosse aberto também dentro, né, desse encontro a possibilidade do deputado Renato apresentar tanto o Comitê de Prevenção a Homicídios, né, que já tem 10 anos que foi instalado na Assembleia Legislativa, já ganhou premiação e reconhecimento internacional também, e tem toda uma questão científica de sugestões, de dados, de evidências que foram analisadas e feitas por profissionais realmente totalmente capacitados, e para ele fazer essa apresentação deste comitê e também falar dessas duas leis que a gente conseguiu aprovar, da minha autoria e dele, né? Por isso que eu digo da gente, na época, que uma delas fala sobre a gente rastrear a questão das munições, né? E a outra é o dossiê mulher. O dossiê mulher é bem mais complexo, são várias ações que têm que ser feitas em relação ao combate à violência contra nós mulheres, a questão de arma está muito ligada com isso, por isso a gente está pedindo para botar e pautar, né, dentro desse encontro, que eu acredito que os países que, se não tiverem essas iniciativas, né, que a gente vai saber no final do encontro sexta-feira, eles vão ficar, no mínimo, curiosos para saber e entender, porque eu acredito que tanto são leis muito, eu diria, necessárias, além de necessárias, se elas realmente forem postas em prática, elas vão fazer a diferença verdadeiramente no que se diz ao combate à violência contra nós mulheres e a questão de ter uma questão mais rigorosa também no acompanhamento de venda de armas, venda de munições, enfim, ter uma questão para evitar e para a questão do mundo ilícito, né, que a gente vê que é o que mais acontece. Então, a gente vai apresentar. Por que eu digo que eu acho que é o melhor? Né? Porque, além de ser no Ceará, ser em Fortaleza, a gente vem com proposições e com exemplos que estão dando certo aqui. Aqui, que eu digo no Ceará, a gente não quer que fique só no Ceará, a gente já apresentou também no Senado Federal, já fez a proposição dessas mesmas leis que já foram aprovadas aqui, lá no Senado Federal. Existe uma dificuldade maior para que seja aprovada. Aqui a gente conseguiu também a sanção delas, né, pelas questões, eu diria, ideológicas, políticas, enfim, né, a gente conseguiu aqui com uma facilidade maior. No Senado a gente deu entrada desde quando entrou também, mas só que não conseguiu ainda fazer com que aprovasse essas leis que a gente já tem aqui no estado do Ceará, que também não impede, né, que ações sejam feitas, mas a gente quer também garantir, né, na questão legislativa essa segurança. E eu acredito que eles vão levar também como modelo ou como exemplo, e a gente vai pegar também muito da experiência desses países, né, que eu digo assim, são países ali irmãos e que têm uma relação, não deixa de ser uma relação de identidade também muito forte, né? E esse encontro, no final dele, a gente quer ter encaminhamentos, né? Além dos encaminhamentos, a gente tem uma expectativa muito forte de fortalecer o próximo encontro, porque não vai ser o último encontro, né? Sempre está acontecendo e a ideia é que aconteça em todos os países que fazem parte, que assinaram esse tratado da América Latina, e sempre, cada encontro tem que ser o melhor, né? Sempre o próximo tem que ser o melhor. E levando novas iniciativas, dizendo que realmente o tratado que foi assinado está sendo cumprido, ou se não está sendo cumprido, qual é a nossa obrigação como representante do país nesse momento, dentro do Legislativo. Podemos ajudar para que seja fiscalizando, levando uma demanda para o Executivo, né? Enfim,
é realmente fazendo com que a gente acompanhe o que está no papel e faça com que realmente seja executado. Senadora, você tá nessa posição de represtar o país, né? Você já teve também, já no ano passado, na edição anterior. E eu queria que você fizesse uma avaliação de como é que a gente está nessa situação mesmo. Como é que o Brasil está em relação a essa questão da fiscalização de armas. A gente, o governo Lula veio após um governo que era abertamente armamentista, queria realmente armar a população. Teve leis aí, a gente viu uma flexibilização muito grande do acesso às armas, e eu acho que talvez um tema até menos discutido foi a questão da fiscalização do como é que esses armamentos chegavam, né? Porque assim, dizia que as pessoas tinham direito a isso, aquilo, e a gente vê muitas notícias, não só de crimes cometidos sobretudo com a CAC, né? Que é aquela licença de caçador, e muitas vezes armas chegando ao crime organizado mesmo, facção e tal. Como é que tá isso hoje, assim? O que é que se chegou de... O que é que tinha de lei a partir dessa nova gestão, pegando já a sua experiência como senadora, e o que é que deu para mudar nessa gestão? Já, o presidente Lula já mudou até com decreto. Não precisou nem passar novamente, né, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Ele já fez algumas mudanças, botando mais rigoroso, né, botando critérios, eu diria assim, que rígidos e não rígidos, né, para mim são critérios muito justos, para que tirasse essa flexibilização que foi dada. Porque, na verdade, foi uma coisa assim, eu não quero assim criticar, mas já vou criticar, obviamente, uma coisa de uma irresponsabilidade sem tamanho. Então, ele já tirou essa questão, então está se fazendo todo um trabalho para realmente fiscalizar, porque a gente não cansa de ouvir o crime organizado com armamento que só é vendido para o Exército, ou que só é adquirido, né, exatamente para os colecionadores que dizem que são caçadores, enfim, que podem ter esse registro. Então, a gente sabe que acontece esse desvio, né? Então, existe uma lei mais rigorosa para que não aconteça, mas quando existe também, lá atrás, teve essa flexibilização, aí aumentou ainda mais a dificuldade de poder ou rastrear, por isso que um projeto para se rastrear até a questão das munições é importantíssimo, não só para eu diria, não só para o poder público, para a sociedade como um todo. Porque a sociedade, a gente vê aí nas brigas, enfim, facção, etc., briga com o poder público, com a própria polícia, e fica aquela incerteza, aquela bala veio de onde? Né? Aquele tiro matou, quem foi que matou? Foi o bandido, foi a polícia? O que é que está acontecendo? Então, a sociedade também precisa, né, desse controle para ter as respostas, enfim, que o poder público tem que dar. Né? E além de ter feito várias restrições, ter botado até através de decreto, não passar nem pelo Congresso como um todo, também ações ainda estão tramitando. A gente tem a questão de gênero muito forte, então a gente já tem proposições também passando no Senado Federal e depois vai para a Câmara, né? Enfim, a questão do Congresso como todos, sabe como é que tem que aprovar um, tem que ir para outro, tendo uma questão mais rigorosa, especialmente na questão de perder, né, o registro da sua arma, se você tiver alguma como é que eu digo, alguma questão de restrição à violência contra a mulher, restrição não, tiver feito ou cometido alguma violência contra a mulher e alguns outros crimes também, mas eu boto aqui na questão da mulher, que foi uma pauta que a gente defende muito, que seja retirado, né? Retirado esse registro de imediato, mesmo que não tenha sido julgado. Porque se for esperar até ser condenado, aí já nesse intervalo ele já pode usar, infelizmente, como a gente viu em vários casos, né, de feminicídio, aquela arma que ele tinha e possuía ela legalmente. Né? Não era ilegal a arma que ele estava tendo dentro de casa. Infelizmente, quando teve essa flexibilidade, aumentou a questão de feminicídio por arma de fogo de pessoas que têm o registro da arma. Então, a gente tramita esse projeto dentro do Congresso para que, mesmo se tiver medida protetiva, ou então se tiver o pedido da medida protetiva, que seja cassado esse direito dessa arma, seja retirada essa arma desta pessoa, mesmo que não chegue no julgamento final. Né? Então, esse também é uma das pautas que a gente defende e que a gente acredita que possa conseguir tramitar lá no Congresso e aprovar. Também sabe que é difícil, porque existe toda uma, como é que a gente diz, uma bancada da bala, que se fala, né, como um todo lá, que tem uma resistência muito grande. Nós conseguimos aprovar, dentro da reforma tributária, uma tributação maior, específica, para a compra de armas e munições
que não fosse no poder público. Então, se você é colecionador, você é caçador, enfim, você quer ter sua arma, você tem o direito de ter sua arma, pague imposto sobre isso. Porque até então existe a isenção do imposto sobre a arma. Então, isso não é justo, né? A gente conseguiu aprovar no Senado. Isso dentro da reforma tributária, com emenda nossa e tal, um trabalho, conseguimos. Só que quando chegou na Câmara de Deputados e Deputadas, eles também conseguiram derrubar aquela emenda, né, que tinha sido aprovada. Aí, quando volta para o Senado, a gente tenta botar novamente. E fica nessa briga, sei lá, enfim. Mas é porque eu acho que nada mais justo do que você tributar uma pessoa com menos condição, enfim, não vai querer comprar uma arma e quem quiser comprar, que tenha dinheiro, paga o imposto que tem que ser pago. Né? Que esse imposto seja revertido em outras ações de prevenção, enfim, tanta coisa que pode ser feita. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu... O mercado de livros paga imposto, né? E o de armas não pois é isento, exatamente. Né? Exatamente. E a gente tentou por tudo, fez toda... Eu não sei que força, né, assim, e eu também não vi, assim, infelizmente também, uma comoção da sociedade impedir que fosse tributado, né? Porque eu acho que mais do que é justo, porque vai comprar quem tem dinheiro, e se quem tem dinheiro e quer ter, pague o imposto que tem que ser pago, até para que a gente possa ter ações de prevenção ou de algum pago pelo poder público, política pública, com esse dinheiro que é exatamente do imposto sobre armas e munições. E isso veio, essa emenda veio exatamente desse encontro. Por isso que eu digo que é bom esse encontro, né? Tem uma finalidade e tem resolutividade. Nesse encontro que eu fui representando o Brasil no Chile, e aí tem um instituto que é o Sou da Paz, que faz parte também, como está também aqui hoje representando. Ele estava junto, presente, quando a gente começou a reforma tributária, aí eu tive essa ideia, rapaz, por que a gente está dando isenção para a compra de arma, né? Então, e munição. Aí a gente foi e preparou, né? Chamou toda a questão técnica, falou e pegou os dados também do Instituto Sou da Paz, teve todo um estudo dizendo que realmente ia fazer a diferença, né? Se a gente tivesse conseguido. A gente conseguiu só no Senado, mas chegou na Câmara e, infelizmente, foi derrubado. Então, esses encontros, para além, né, dessas ações do Legislativo, eu sempre vou dizer e reafirmar a necessidade de se falar dessa relação de compra de arma desordenada ou do não controle dela efetivamente fazer diferença na vida das mulheres, né? A gente sabe que da sociedade como um todo é impactante, mas infelizmente na das mulheres ela tem um peso ainda maior. Ô, senadora, para a gente continuar nesse assunto, mas também já para partir para a sua atividade legislativa lá no Senado, eu queria perguntar sobre na sua primeira resposta, a senhora falou que apresentou alguns projetos, né, no Senado em relação a esse tema. Eu queria que a senhora detalhasse melhor e também falasse como está a tramitação agora, né? Está no departamento legislativo, foi para a comissão, já tem relator definido. Tem todo espaço. E nessa pergunta eu queria já também, não sei se fica muita coisa, mas perguntar uma outra coisa, que é a dificuldade mesmo da relação legislativa lá do governo com o Senado, né? A gente recebe aqui já recebeu muitas pessoas do grupo que faz parte da base, né, do grupo governista, e eles relatam que o Senado talvez seja mais difícil do que a própria Câmara de Deputados nessa relação governo-legislativo, né? Então, eu queria que a senhora comentasse sobre as suas proposições e essa relação também de aprovar as matérias, tentar conseguir aprovar as matérias. Né? Bem, pronto, já comecei respondendo na segunda fala, né? Tem essa aqui da reforma tributária que para mim era fundamental que ela tivesse sido aprovada. Aliás, ela foi aprovada com a articulação do Senado, mas ao contrário, derrubou na Câmara, né? Então, eu não sei se no Senado eles, pelos dados que a gente levou, né, que realmente tinha um impacto e que essa tributação era só sobre a questão de armas não compradas para ser usado no poder público. Então, a gente conseguiu argumentando muito, ainda assim, nos últimos minutos, porque a gente tinha apresentado a emenda e a emenda tinha sido rejeitada, só que a gente reapresentou novamente, porque a gente pode apresentar até, enquanto tiver a discussão, até na comissão a gente ainda pode apresentar. E aí, com essa negociação, a gente conseguiu aprovar no Senado. Aí, na Câmara, infelizmente, foi derrubada. E esses outros projetos que a gente apresentou, como essa, de
recolher realmente esse registro, recolher essa arma, as pessoas que estão ou com medida protetiva ou que só simplesmente se viu que ali existe, como é que eu diria assim, o perigo, né? O perigo ou a possibilidade daquela pessoa que é portador de arma já teve indícios de algum tipo de violência, mesmo que não esteja com a medida protetiva, né? Não tenha ainda sido dada a medida protetiva, mas se já tem história, se já tem relato de violência, seja física ou qualquer tipo de violência, já tem que ser recolhido esse direito dele estar com essa arma, né? Esse projeto também está tramitando. Mas ele está em comissão? Não, esse aí ainda está para ser designado relator, né? Ainda não foi designado relator. Além desse, o outro que a gente já conseguiu, porque foi emenda, era direto, sim, né? E tem esses outros que a gente vai dando entrada, e quando a gente dá entrada, até ele ser botado para a comissão, é diferente um pouco do trâmite aqui da Assembleia, né? Na Assembleia Legislativa, a gente, pronto, o dossiê mulher, a gente deu entrada aqui e a gente conseguiu aprovar. Lá eu já dei entrada e a gente não tem nem relator. É outro projeto que a gente deu entrada e não tem relator. A questão do rastreamento também, que a gente já aprovou aqui, das munições, lá eu também dei entrada, mas a gente não tem ainda nem relator. E isso a gente fica pedindo, vamos distribuir para a comissão. Aí quando chega, vai para a comissão, vai para a comissão. Aí tem que falar com o presidente da comissão para ele designar relator. E muitas vezes, eu não posso dizer por que não ou por que sim, mas muitas vezes existem vários interesses. Do mesmo jeito que tem o pedido para botar, deve ter outros, né, interesses, senadores ou senadoras, pedindo para não pautar. Sim. Ou para não botar o relator, né, e não designar o relator. Ou muitas vezes até se for designado, ser o contrário do projeto, que a gente já viu muitas coisas desse tipo. A gente teve um projeto agora que passou, que foi em relação à publicidade nos eventos de futebol, enfim, onde tem mais de 10 mil pessoas, para falar sobre o combate à violência contra a mulher. Pois, assim, eu digo assim, né, porque eu fiquei sem acreditar. Tinha senador contra. Né? Uma coisa que é só para, no dia de jogos, etc. e tal, aparecer ou no telão, ou na comunicação, no rádio, combate à violência contra a mulher, etc. Eram, se eu não me engano, 30 segundos. Né? Assim, para falar da importância do combate à violência, especialmente também nesses ambientes onde a maioria ainda são homens. E a violência acontece contra nós mulheres 90%, 90% e alguma coisa pelos homens. Então, a gente tem que desconstruir essa cultura do machismo. E nada mais do que informar e aproveitar para informar naqueles momentos onde eles estão ali. E a gente também tem um dado que aumenta a violência contra nós mulheres, a violência doméstica, familiar, nos dias de jogos. Quando o time perde, né? E quando ganha também. Você acredita? A Inglaterra, o governo inglês fez uma campanha sobre isso, né? Que eram as mulheres, elas não eram só quando perde, quando ganha também, porque perdeu, ele fica chateado, chega em casa e tal. E ganhou, vai beber e tal, também acaba que desconta, de alguma forma acaba que desconta. Se eu não me engano, é 20% do aumento da violência nos dias de jogos. Então, para mim, era um projeto que não era para ter nenhum tipo de discussão. Aí a discussão, quando é para desconstruir o que a gente está pautando, aí eles ficam assim, mas por que vai falar só de violência contra a mulher? Né? Por que não fala da violência contra o idoso? Por que não fala da... Começa a querer descaracterizar o projeto, vendendo um populismo, eu não sei nem como é que é. Aí, só que, por sorte, esse projeto foi apresentado, né, pelo nosso gabinete, é nosso. A relatora foi a senadora Leila, que entende muito do esporte, etc. e tal, e ela comprou a briga. Ela disse, eu não vou botar, porque o projeto é esse e a gente não vai tirar essa característica e tal. E não era só isso, né, porque o interesse não era só esse, o medo dos meios de comunicação de ter que gastar ou ter a obrigação de fazer aquela propaganda gratuita. Infelizmente, né? A gente percebe que dentro do Senado Federal existe muitos interesses. Então, dificilmente você vê uma defesa que não tenha uma estrutura, enfim, infelizmente por trás, ou que seja empresas, ou que seja o que for. Né? É muito difícil, assim, por isso que é difícil a gente conseguir aprovar pautas o Órfãos do Feminicídio, outro projeto que para mim também não era para ter nenhuma discussão sobre, pela grande necessidade, porque quando sofre o feminicídio, aquela criança, os filhos que ficam ali, já vêm sofrendo a violência junto com a mãe,
durante sua vida completa. Desde da violência física, violência moral, enfim. E ele tem todo um sofrimento psicológico, até, infelizmente, na maioria das vezes, ser na frente dos filhos cometido pelo pai. Nós temos casos aqui no Ceará, que a gente foi inaugurar a procuradoria e estava lá. Eu nunca esqueci, por isso essa lei, que a gente ficou com ela na cabeça, criou aqui e já levou para o Senado e aprovou lá. Estava lá um casal de filhos e a história era bem triste. O pai matou a mãe na frente dos filhos e depois foi e se matou. Bateu um carro, foi lá, bateu o carro e se matou. E aí a gente estava lá inaugurando a procuradoria no nome dessa mulher e os filhos estavam lá, aí tinha a avó e tinha uma estrutura familiar. E aí eu fiquei pensando em quem não tem a estrutura familiar. Né? E esses órfãos vão para onde? Sofreram a vida toda e aí morreu o pai e a mãe, né, ali na sua frente. O que vai ser feito dessas crianças e adolescentes? Né? Para onde eles vão? Quem tem ainda uma estrutura família e tal, ainda consegue, mas não é a maioria, né? E aí veio a ideia desse projeto que a gente aprovou aqui e aprovou já no Senado Federal. Pois, incrível que pareça, na discussão desse projeto, apareceu o senador dizendo, e se for o homem que morrer? Os órfãos é só do feminicídio? Aí a gente não sabe... Não, é para discutir isso? Infelizmente, meu amigo, quem morre são as mulheres. Infelizmente, é o feminicídio. Eu queria que não precisasse ter essa lei, nem muito menos a Lei Maria da Penha. Eu sonho um dia a Lei Maria da Penha não precisar mais ser usada em nenhum momento, porque se conseguiu entender que não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque a Lei Maria da Penha é reconhecida mundialmente como a terceira lei mais eficiente, eficaz em relação à violência doméstica e familiar, e ela, infelizmente, ainda não é botada em prática em todos os seus artigos. Imagine quando se conseguir botar todos os artigos daquela lei, que é maravilhosa, né? Eu tenho o maior orgulho de ter a Maria da Penha ser cearense, de ter feito da sua luta, da sua dor, né? Uma lei que já ajudou tantas mulheres, não só aqui, né, no Ceará, porque ela não trata só da punição do agressor. A lei, se você pegar em todos os artigos, ela trata muito da prevenção, da ressocialização do agressor, né? Porque ele também tem o direito e pode desconstruir o machismo, enfim, etc. e tal, antes de acontecer o feminicídio. Então, são muitas questões que dentro do Senado, às vezes, a gente tem como uma pauta fácil, boa, justa, e ainda existe questionamento. Então, é uma dificuldade muito grande de conseguir aprovar coisas que para a gente é muito necessária e urgente que aconteçam, e que, ao mesmo tempo, a gente encontra uma resistência muito grande, porque ainda se fala assim, por que é só do feminicídio os órfãos? Então, quer dizer que se a mulher matar o homem, aí os órfãos... é coisa desse tipo, né, que a gente tem que responder. E muitas vezes, na defesa desse projeto, estava só eu de mulher na comissão, e um horror de homem, aí começou uma a questionar, outra a questionar, e digo assim, rapaz, agora eu vou ter que falar mesmo. Aí você, querendo ou não, você quer controlar sempre a sua emoção, porque dá vontade de mandar, né? Vá para aquele lugar, mas você não pode. Então você tem que... Sim, mas vamos lá, vamos pensar que os dados aqui, quem morre, quem não sei o quê, quem está fazendo. Então é porque a necessidade, infelizmente, é essa. Porque se não fosse, porque quantas vezes eu escutei, por que não tem a Lei Maria do João da Maria? Eu disse, meu povo, isso é tão pequeno assim, de gente escutar de um parlamentar um questionamento sobre esse tipo, sobre a Lei Maria da Penha, sobre a lei dos órfãos do feminicídio, mas, infelizmente, nesse meio, existe muito desses questionamentos. E eu digo, é bom e é ruim, é bom porque a democracia é isso. Várias pessoas pensando diferente. E se a gente não tiver a oportunidade de ouvir ou de discutir ou de analisar, enfim. Mas muitas vezes, quando a gente apresenta um projeto desse, que tem um homem questionando, que é um projeto para as mulheres, infelizmente também é porque ele quer ser o autor daquele projeto que ele não entende. Não culpando os homens, né? Não é briga de sexo. Mas ele não entende a necessidade real daquilo, mas ele quer dizer que ele é bom, é defensor. Ele é bom, é defensor, que a mulher, se a mulher ficar bem quietinha aqui do lado. Se a mulher falar, meu amigo, peraí. Né? Ele quer dizer, eu sou bem bonzinho para você. Olha aí, eu aprovei essa lei aqui, sou ótimo. Mas fique aqui quieto. Né? Então, isso não é só lá no parlamento. Eu estou falando isso do exemplo do Senado. Porque quando a gente quer se unir à bancada feminina, ela é bem unida, apesar de
vários partidos e pensamentos diferentes, tem uma cor que nos une, ser mulher, né? E pautas que são de todas. Com a Damares, que eu pensei que eu ia chegar lá e ia brigar com a Damares, pronto, não briguei. Nem vou brigar, porque a gente se respeita e a gente discute e tem coisa que a gente pensa igual. E quando é em relação, algumas poucas, mas não pensa igual. Sim. Em relação à defesa, enfim, das mulheres em si, do combate à violência. Então, essa bancada, ao mesmo tempo que nós estamos vendo aqui o Código Eleitoral ser pautado lá, aí o relator, gente boa, um senador muito estudioso, etc. e tal, vem com uma proposta onde garante 20% de vagas, de cadeiras, certo? Achando que isso aqui é tudo de melhor, e é bom, ninguém pode negar, que é de vagas, né? Uhum. Mas, para isso acontecer, tem que tirar os 30% de candidaturas obrigatórias. Aí é que tá, né? Para dar esse direito, que é justo, etc. e tal, que não é nem o ideal, que a gente queria até mais, certo? Que é garantia de 50-50, né? Como disse. E a população de mulheres é maior do que a de homens, né? Então... Aí retira isso aqui que já conseguiu. Por que é que os partidos respeitam a cota de 30%? Porque se eles não respeitarem a cota de candidatas, pelo menos 30%, e também do recurso que tem que ser passado, eles são penalizados. A gente já viu aí que é uma coisa que tem penalidade, que perde mandato, etc. Por que é que eles cumprem? Porque tem penalidade. Porque se não tiver, eles vão dizer que a mulher não quer ser candidata. Não, a vaga dela está aí, ela não é candidata porque não quer. E a gente sabe que não é isso, né? Não é assim. A estrutura criada de muitos anos do machismo, de exclusão da mulher da vida pública, faz com que ela realmente se sinta não pertencente a esse momento. Mas a desconstrução vem para isso. Exatamente para ela entender que ela não é só da vida privada. A obrigação dela não é só cuidar da casa, do marido, dos filhos, etc. e tal. Ela pode ir para a vida pública e pode ir competindo de igual para igual. É só isso. Só que não é tão simples assim. Então, lá nós estamos brigando por isso. Então, o Código Eleitoral vem assim. Aí eu apresentei uma emenda que, ótimo, deixa 20%, deixa e continua a obrigatoriedade dos 30% de candidatas, e não foi aceita, mas a gente está ainda nesse debate para entender como é difícil, né, a gente conseguir aprovar lei ou conseguir aprovar emenda, mas que, ao mesmo tempo, é muito necessário que tenha mulher nesses espaços e que a gente consegue também, né? A gente consegue se unir à bancada, a gente consegue defender pauta, a gente consegue um espaço. Pela primeira vez, a bancada feminina conseguiu um espaço para se reunir, porque antes não tinha, né? E com a estrutura também que é para ter. Hoje nós somos 16 mulheres dentro do Senado Federal, de 81 senadores. Então, acho que é a vez que está tendo um número maior de mulheres, se eu não me engano. Inclusive é próximo de 20%, né? 18, alguma coisa, né? Então é quase, eu vou tipo assim, é quase regularizar, porque a gente fez uma análise, o que significa essa garantia de cadeiras sem essa obrigatoriedade, certo? Quer dizer que toda mulher que se candidatar e tiver dentro dos 20%, se for só 20%, está garantida sua cadeira. O que é que vai acontecer? Os partidos ou os chefões, e etc. e tal, vão candidatar as pessoas que eles querem que ocupem o lugar. Uhum. Então, não vai abrir oportunidade para todo mundo. Então, já vai ter a pessoa praticamente, né? Então, existem questionamentos, estamos lá ainda negociando, porque em toda negociação perde, ganha, ganha, perde. E a gente está também para defender aí questões de participação de mulher realmente na política seja ampliada. Senadora, você tocou num ponto que eu achei curioso, você falou dessa questão sobre a questão da tributação, por exemplo, das armas, você tinha falado que sentiu falta, assim, que aqui não teve uma comoção em relação àquele processo. E aí a gente está falando aqui de várias situações de que me parece que é um dos grandes problemas que hoje a política do Brasil, né? Você tem uma discussão, às vezes, simplificada, muitas vezes de má fé. Eu diria até populista, como é que a gente fala, né? Não sei se é essa palavra. Tipo, populista, assim. Demagoga, né? Demagoga, demais. E aí... E dá uma repercussão. O que é que tem se articulado em relação a isso? Assim, aí eu estou falando do campo, por exemplo, do campo mais progressista, do campo da esquerda, porque isso aí tem um impacto, inclusive, na desmobilização
em relação ao apoio público de algumas pautas. E isso aí também tem a ver com o tipo inclusive de quem é eleito, né? Quais são as pautas que levanta e tudo. Como é que tem sido eu discutido vejo assim isso? a questão da comunicação em si, né? Um problema entre aspas, porque existe muita forma de comunicar e agora, né, as redes sociais, enfim, eu acho que é um dos instrumentos que comunica mais rápido e infelizmente muita fake news, né? A lei da fake news, quem botou aqui no estado, na época da pandemia, quem apresentou fui eu, né? Porque quando a gente começou a ouvir, a ver, minha mãe, por exemplo, né? Se bebesse álcool, não ia pegar nunca o COVID, etc. e tal. Então, ela queria beber álcool. Mamãe, pelo amor de Deus. Então, assim, não, eu vi na internet, porque, né, várias pessoas, né, especialmente, vi na internet. Mamãe, mas nem tudo que está na internet é certo, é verdadeiro e tal. Não, mas está na internet, né? Então, eu acho que quem pensa assim, infelizmente, ainda é um percentual muito grande. E quando você vê que a irresponsabilidade de muita gente que usa a internet, que usa as redes sociais para vender uma coisa mentirosa, falsa, etc. e tal, tem que ter uma penalidade sobre isso. Até porque está se botando a vida do outro, não é uma brincadeirinha, né? Que muita gente quer usar, não é uma brincadeirinha, é uma coisa séria, seríssima, que vai botar a vida do outro em risco por conta de uma irresponsabilidade sua. Então, na época, a gente sugeriu e apresentou essa proposta aqui, que foi aprovado na época e tal, em relação à fake news. E essa questão, né, do populismo, eu me preocupo muito em relação como comunica. Porque, infelizmente, eu vou dizer que muitas vezes a gente consegue aprovar um projeto, poxa vida, que faz uma diferença, achando muito necessário. Ele nem tem a visibilidade na questão popular. Não estou culpando as pessoas, não, né? Eu estou dizendo pela forma de informar. Pode ser eu não estou sabendo comunicar, ou alguém não está sabendo comunicar, enfim. Que não chama atenção. Mas, se eu tiver com a roupa tal cor, roupa tal outra, chama mais atenção do que o projeto maravilhoso que a gente apresentou. Aí é uma questão que eu não sei como acessar, assim, como é que eu vou chamar atenção para essa pessoa aqui, desse ponto super importante que nós aprovamos, ou que a gente precisa demandar, ou que a população precisa se envolver, porque diretamente ou indiretamente isso que vai fazer diferença na vida delas também, porque existe uma questão muito individual que eu percebo, assim, infelizmente também. Porque as pessoas estão muito preocupadas, o que é que vai ser bom para mim? Então eu quero nem saber se não vai mudar a minha vida, eu não tenho interesse nenhum. Está tendo muito essa questão do individual. E eu não culpo as pessoas também por isso, porque muitas vezes também elas estão na necessidade total. Como é que ela vai pensar no outro se ela não tem nada? Né? Como é que ela vai saber que quer se preocupar que o outro tem que comer se ela não tem? Né? Não existe assim. Então, é difícil, eu acho, muito essa questão da comunicação. Assim. Agora, para vender uma coisa, um populismo, o que é contra, o que é a favor, alguma pauta, vamos dizer assim, de costumes, né? É muito fácil fazer. É muito fácil fazer e conseguir apoio, assim, é uma rapidez que eu fico impressionado, né? Mas nós estamos, assim, para tentar botar nossas pautas progressistas de forma responsável e não nessa questão de ganhar ou não. Lógico que a gente quer ganhar também, né? Como é que eu digo, o aval da população, ou quer ganhar realmente, porque a gente não está, eu não vou dizer que sou uma política que não precisa de voto, precisa de voto. Não sou uma política, mas não é só o voto. Né? Assim, eu não vou defender jamais uma coisa que eu não acredito, porque isso vai me dar voto. Né? Mas, infelizmente, existe uma questão do conservadorismo, blá, 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 pautas de costume, que é uma onda que está funcionando para muito político, né? Que vai surfando nela, às vezes nem acredita, mas vai porque é o que é mais fácil, ou que vai dar mais voto, ou que, enfim, vai ter mídia. Né? Eu não consigo fazer assim. A senhora é a favor da regulação das redes sociais? Eu sou a favor que tenha uma regulação. Não com censura, obviamente, né? Mas que tem que ter uma regulação, eu sou a favor. Senador Delan, se você me permite também, eu queria trazer aqui um assunto um pouco mais para o Ceará também, para falar de um assunto que é muito importante, todo mundo quer saber, né? Que a senhora também acompanha bastante, porque é uma das lideranças políticas ali da região da Ibiapaba, que é a questão do litígio entre o Ceará e Piauí, né? Que pode afetar
ali os municípios daquela região, né? Para quem não está lembrado ou não sabe, né? Acho que não saber é difícil, porque em algum momento já viu falando sobre esse tema, mas para quem não está lembrado, esse litígio diz respeito ao território ali, né? Da Serra da Ibiapaba, né? O Ceará diz que o território é dele, o Piauí diz que o território é dele. São questões que já vêm já há algumas décadas, né? Talvez acho que mais de um século. E eu queria saber, né, senadora da senhora, como é que está todo esse processo, essa questão desse tema, né? Porque o STF ficou de julgar, né? O Exército ficou de averiguar também. Então, o que é que a senhora pode trazer aí de novidade para a gente, se é que tem novidade? Fazer um resuminho bem rápido. O Piauí entrou com essa ação em 2011, né? Reivindicando um território que hoje é Ceará, certo? E vai continuar sendo, se Deus quiser, né? Não, mas assim, então essa reivindicação surgiu esse litígio, porque na época alguns deputados do Piauí vieram até o Ceará, a Assembleia Legislativa, não era deputada ainda, foi antes, e não conseguiram um acordo sobre esse assunto. Então, eles entraram com essa ação judicial, que quem está responsável hoje, e já estava antes, é a PGE, né? Até vou falar aqui o nome do Dr. Rafael, que é o procurador-geral, que está responsável diretamente nesta ação. Nós, na Assembleia Legislativa, tivemos como deputada, que a gente tinha um comitê que acompanhava esse litígio, fizemos audiência pública em quase todos os municípios que está dentro, né, dessa questão de julgamento. Aí veio a pandemia, a gente começou a fazer virtual, a gente envolveu o CDL, sindicatos, envolveu a sociedade como um todo, teve baixo-assinado, teve toda uma mobilização, porque estava se criando, né, especialmente pela parte da comunicação do Piauí, um medo e, eu diria, uma insegurança muito forte nas pessoas que estavam dentro desse território. E aí eu lembro muito de uma audiência pública que me marcou muito, que foi lá em Tianguá, tá, numa localidade, Pindoguaba, né? E lá a gente fez, dentro da igreja, essa audiência pública, lotado e tal. E uma senhora chegou para mim chorando e dizendo: minha filha, não deixa eu sair do Ceará, não quero deixar de ser Ceará. Eu disse: mas minha senhora, a senhora não vai deixar, não. Aí aquilo ali me deu, assim, meu Deus, como as pessoas usam do sentimento dos outros, né, para vender um medo, para depois dar facilidade. Aí meu Deus, tem que fazer alguma coisa para que essas pessoas não fiquem com essa angústia, né? Criar dificuldade para depois vender a facilidade não era. Aí a gente, além da audiência pública, através também dessa audiência pública, a gente conheceu um historiador, que conseguimos que a Assembleia também fizesse o lançamento do livro dele, e ele tinha vários documentos históricos, vários documentos da igreja, enfim, confirmando, né, a nossa tese de realmente ser aquele território ser do Ceará. Aí juntou tudo isso, a gente pegou toda a documentação, a gente foi em todos os municípios com esse comitê, pedindo todos os prédios públicos que tinham sido construídos no Ceará, né, com recurso aqui do Estado. E a gente fez todo esse levantamento, pegou e entregou na PGE para que eles também juntassem, né, porque só quem tem a legitimidade para fazer essa defesa é a PGE, juntasse no processo em defesa do Ceará. E aí o doutor Rafael já foi lá no STF, na época a governadora Isolda foi também ao STF falar sobre essa questão do litígio. Eu diria que, além dessa questão jurídica, porque são duas interpretações na questão jurídica, né? Do tratado lá de 1920, 1800 e tanto, ao decreto. Então, o Piauí interpretou da forma que beneficia o Piauí e o Ceará interpretou da forma correta, que é o que está dizendo o decreto. Então, a gente tem, eu diria, juridicamente falando e legalmente falando, as respostas mais fundamentadas, né, e com provas, e além de já ter antes, com o doutor Rafael ainda fortaleceu ainda mais essas provas, enfim, botou e defende sempre. Foi criado um comitê de acompanhamento desse processo, né, onde tem a PGE, e não só a PGE, tem várias pessoas da sociedade civil também acompanhando para saber se tiver alguma movimentação. E a questão do STF não ter julgado ainda vem também do pedido da perícia do Exército, que aí essa perícia do Exército foi que causou um maior transtorno, porque o Piauí fazia uma reivindicação
e ela fez uma perícia prévia, sem fazer visita no território, só pegando um mapa e passando a régua, se falando. E aí era muito mais do que o Piauí estava reivindicando dentro da ação judicial, segundo a perícia prévia, que não é a que ia valer, mas que o Exército fez e deu publicidade a ela na época. Então, isso aí causou ainda um transtorno maior, porque tinha município por completo que ia passar para o Piauí, se isso acontecesse, etc. e tal. Então, uma insegurança e uma instabilidade muito grande dentro de uma região, inclusive com possíveis investimentos de empresários na região. Então, como é que vai investir se não sabe se vai continuar ou não? Então, já estava afetando até economicamente. E nós sabemos que essa questão, muito mais do que terra, também é a questão econômica, né? Porque nós estamos falando, eu diria que, uma das regiões mais ricas do estado do Ceará, que é a região da Ibiapaba, onde a gente tem, só lá, a questão agrícola do estado, acredito que sai de lá 40% de tudo que a gente usa na nossa agricultura, fora a riqueza que existe de energia eólica, enfim, de possibilidades. Então, a gente não estava falando só, né, simplesmente da terra nem da economia, mas muito mais do que isso, era no sentimento de pertencimento daquelas pessoas. Então, isso foi o que me moveu mais na época para fazer tanto a defesa como para tentar tranquilizar, né? Eu também sou da região, né? Tentar tranquilizar as pessoas que estavam com menos informação ou que estava sendo vendido a dificuldade bem maior do que estava sendo, e eu acompanhando que o Estado estava com muita responsabilidade através do governador, através do próprio governador, que disse que não ia, na época, Camilo Santana, que não ia ceder nenhuma vírgula do território do estado do Ceará, com o doutor Rafael, que assumiu, com o próprio governador Eumano de Freitas, que também assumiu, né, quando já foi governador, já assumiu também essa responsabilidade, como esse um dos processos do Estado prioritariamente a ser defendido, né? Então, hoje estamos esperando, e já sabemos, né, informalmente, como eu tinha dito, de uma forma não oficial, que o Exército foi fazer a visita, né? Inclusive, a gente até acompanhou em alguns territórios, foi fazer a visita em loco nesses territórios, e ele está levando em consideração o sentimento de pertencimento das pessoas. Foi um dos pedidos que a gente fez dentro do comitê na época, e que a gente queria que o Exército fosse fazer, mas que escutasse o sentimento de pertencimento daquelas pessoas. Tem uma questão cultural, tem uma questão de identidade, né, que a gente não pode chegar e simplesmente passar e tomar, que não se fala só de pedaço de terra, né, de pessoas, de vidas, questão cultural. E aí eu soube que o Exército fez exatamente respeitando essa questão, tanto é que foi feito questionário. A gente tem muito documentação sobre isso. Nós mesmo da Assembleia, que eu estou falando na época, né, a gente fez toda uma entrevista para saber realmente esse sentimento de pertencimento, tem todos esses documentos, né, que foram dados à PGE. Então, eu vejo assim de uma forma tranquila, né, eu não vejo assim de forma alguma que possa vir a ter, né, de uma forma tão irresponsável, passar simplesmente uma régua e não está se tratando, né, de cabeça de gado, né, de terra, é de gente, é de vida, são de pessoas humanas, né. A minha mãe é de Tianguá, ela tem essa mesma frase, senão não quero deixar de ser cearense. Exatamente. Senador, eu queria lhe perguntar um ponto, que é aí a conversa que mais tem se falado na política local, que é são essas eleições de 2026 que começaram em 2024, né? As pré-candidaturas, que coisa, né? E aí, eu queria primeiro se perguntar se você, o que você já está olhando para 2026, como é que está o seu cenário, se você está pensando em concorrer mais uma vez, está mirando algum cargo? Primeiro, eu estou pensando assim, eu estou tendo a oportunidade que eu não posso dizer que, para mim, me deixa com uma responsabilidade muito grande, que é de estar no Senado Federal, né, sendo aí a primeira suplente do Camilo Santana, que eu digo que é a maior liderança do Estado. Para mim, ele foi um governador maravilhoso, está sendo um ministro exemplar, porque ele trabalha muito de manhã à tarde à noite, porque ele quer ver as coisas acontecerem. E aí eu estar com a responsabilidade tanto de estar num cargo, né, que é dele, né, entre aspas, que ele não interfere em nada nas decisões que eu tomo no Senado Federal, muito pelo contrário, eu tenho autonomia sobre isso. Mas eu tenho também a consciência de saber que eu cheguei ao Senado Federal porque eu sou suplente de Camilo Santana, né, que eu faço parte desse projeto político, onde tem um homem que dá oportunidades também para as mulheres, né, assim falando. E
eu estou muito focada em fazer valer essa oportunidade que eu estou tendo. Eu acho que eu não devo antecipar, né, nem a campanha, nem a eleição do ano que vem, porque muita corrida tem para acontecer. Não sabemos quem são os candidatos, né, possíveis candidatos a Senado, enfim. E aí eu estou focada em fazer dessa oportunidade um bom mandato para um dia, quando eu sair desse mandato, a história contar que passou uma cearense, uma mulher, e que muitos cearenses, e sobretudo as mulheres, também se sentiram representados dentro desse mandato. Meu foco principal, até ser decidido quem são os candidatos, é realmente fazer um bom trabalho no Senado. Eu queria perguntar mais uma coisa em relação a isso, que é pegando uma declaração, inclusive, do Guimarães, que ele falou que algumas vezes, né, que ele falou de que tem sido prioritário para o presidente Lula, ele tem afirmado isso, é de que o PT faça uma boa eleição ao Senado nas próximas eleições, exatamente para ser menos difícil, né, a vida no Senado. Eu queria que você falasse dessa perspectiva, assim, de como é que você vê isso do PT. O PT tem esse pré-candidato, tem dois, pelo menos, aí que são tem sido citado com mais frequência aqui, né, que é o Guimarães e a Luiziane, né, tem se discutido se o PT pode ficar com essa vaga também para o Senado, já que vai ter o governo. O Danilo já deu declaração sobre, né? Pois é exatamente essas indefinições que eu quero esperar, né, que aconteçam. Não, lógico que eu não estou me excluindo desse processo de discussão, porque eu acho que os bastidores da política, ele é muito mais forte, né, quando ele tem a participação de uma mulher também, então não me excluo, nunca me excluí. Mesmo com a dificuldade que a gente tem de ser mulher e estar nos bastidores das decisões, eu estou sempre presente, dando minha opinião, enfim, fazendo realmente um trabalho que eu acho que a gente tem que fazer. Mas, assim, essas questões... Eu não ouvi do presidente Lula nada sobre isso, né? Até porque não conversei com ele ainda sobre política em si, de eleição, mas eu também defendo que a gente possa ter, dentro, né, do Senado Federal, uma bancada maior do PT, uma bancada maior dos partidos aliados, né, dos partidos assim progressistas, assim, de esquerda. Com certeza é o que eu desejo, né? É o que eu defendo. Eu acredito que faz parte desse projeto de quem faz a política mais para o lado da esquerda, enfim, a política realmente progressista. Bacana, queria agradecer a senadora Eu que agradeço. Augusta Brito aqui pela conversa com a gente. Obrigado também por Felipe. Agradeço a você. Pois é, senadora, deixar aí o convite aí para um retorno, né? Para a gente conversar mais temas e tudo, a gente ver o que é. Faltou foi assunto. O tempo, né, passa rápido, faltou assunto aqui. Eu falo demais, né? Tá ótimo. A gente sempre costuma falar aqui, né, Delano? O entrevistado, quando vem, fala muito, mas fala bem, a gente prefere. Bacana. Não, eu quero agradecer a você, Delana, você, Felipe, dizer que a gente está totalmente à disposição de poder vir aqui conversar mais vezes. Eu gosto muito desse modelo de conversa, de bate-papo. Eu acho que ele é mais natural, é mais verdadeiro, né? Enfim, a gente troca ideias, sai com outras ideias também. Troca de experiência também, né? Não deixa de ser. Então, eu agradeço a vocês e já convido a vocês para sexta-feira, no encerramento, 11 horas na Assembleia, desse encontro aí, se vocês puderem ir participar e presenciar, porque ele é fechado, né, ao público, mas no encerramento, a partir de 11 horas, vai ser aberto. Então, a gente tem uma expectativa que vá algumas pessoas que foram convidadas para esse encerramento e a gente vê aí os encaminhamentos dele. Bacana, agradecer mais uma vez a quem também acompanhou a gente aqui na nossa entrevista com a senadora Augusta Brito, né, do PT, falando aqui sobre o Ceará, falando muito sobre Brasília, sobre os desafios na política brasileira, e dando uma pinceladinha aí também nessas eleições de 2026, que já são o assunto mais quente desde o ano passado, né? E aí convidar todo mundo para ver o nosso conteúdo aí nas redes sociais, no site, todos os canais, todas as plataformas que o Opinião CE está atuando. Obrigado e até a próxima.